Vinagre é bom na odontologia? Essa foi uma das perguntas que me fizeram, porque alguém comentou que vinagre é muito bom para diminuir a formação de cálculo. É só começar a fazer bochecho com vinagre que a formação de cálculo vai diminuir. E isso foi um comentário até interessante, porque tem alguma plausibilidade que vai diminuir a formação de cálculo, visto que a gente vai ter a deposição de minerais ou a precipitação de minerais de cálcio e fosfato da saliva sobre o biofilme dental quando a gente estiver num pH mais básico, e na presença de um pH ácido a gente vai ter a desmineralização. Então até faz sentido. Mas o que a gente também tem que repensar é que nós temos a capacidade tampão da saliva. E por que a gente tem essa capacidade tampão ainda bem? A gente vai ter o equilíbrio do pH pouco depois do bochecho realizado. Então a gente tem que parar para pensar qual vai ser o risco e qual seria o benefício de fazer um bochecho com vinagre. O risco seria que o vinagre tem o pH básico e se a pessoa tiver algum tipo de predisposição à cárie, a pessoa vai ter uma progressão mais rápida, porque a gente está promovendo uma queda do pH muito rápida. Se a pessoa tiver alguma propensão à erosão dentária, a pessoa vai ter uma erosão mais rápida porque a gente está com bochecho com ácido. Se a pessoa tem alguma tendência à hipersensibilidade dentinária, vai aumentar a hipersensibilidade dentinária porque o vinagre também vai promover isso. Então, tem alguma plausibilidade que vai diminuir a formação de cálculo, mas penso que os riscos vão ser muito maiores do que os benefícios. O que a gente tem que fazer para diminuir a formação de cálculo dentário? Primeiro, a gente tem que equilibrar a disbiose, porque se a gente tiver com uma grande quantidade de bactérias periodontopatogênicas anaeróbias que fazem o metabolismo com base nos aminoácidos, sempre o resultado costuma ser de pH mais básico. Quando a gente tem um metabolismo de bactérias gram-positivas na superfície bacteriana, na superfície dentária, e a pessoa tem algum tipo de tendência à doença cárie, a gente vai ter como resultado do metabolismo, um pH salivar ácido e geralmente uma menor formação de cálculo. Ah, mas e quando a gente tem cálculo e cárie? Aí a gente está frente a uma pessoa com uma higiene realmente muito ruim, porque a gente tem subgengivalmente cálculo e supragengivalmente a gente tem cárie. Geralmente são as pessoas que nunca escovam os dentes e têm um altíssimo consumo de açúcares, ou sacarose ou carboidratos refinados, e acabam fazendo um metabolismo de carboidratos muito grande com a produção de fermentação e metabolismo ácido. Mas enfim, tem gente que manda fazer gargarejo com vinagre. O gargarejo com vinagre funciona? Ele vai causar tudo isso de risco? Enfim, o gargarejo já vai estar direcionado a uma outra região. O que a gente já sabe é que um pH ácido, ou todos os extremos de pH, eles são ruins para as bactérias. Então, por exemplo, o extremo de pH ácido é, por exemplo, o vinagre. O outro extremo de pH básico é, por exemplo, a água sanitária, que ela é básica. Então, como não dá para fazer bochecho com água sanitária, a gente pode fazer bochecho com vinagre e fazer um bochecho, um gargarejo com vinagre vai fazer com que a gente diminua a população de bactérias na orofaringe. Se o paciente tiver com algum início de faringite ou se a pessoa tiver placas caseosas nas tonsilas palatinas ou nas amígdalas, a gente vai conseguir ter uma redução da carga microbiana dessas bactérias sobrenadantes ou as bactérias plantônicas na garganta. Portanto, o gargarejo com vinagre é mais interessante do que o bochecho por esses motivos que eu falei. Ah, mas o gargarejo vai ser com água morna? Água morna vai aumentar a perfusão, vai facilitar a penetração desse produto nos tecidos, visto que a temperatura vai ser próxima. Então, aquecer um pouquinho pode ser mais interessante, mas qual vai ser a diferença entre uma água fria e uma água morna? Na verdade, vai ficar mais desagradável. Ah, mas eu já ouvi alguém falar que faz bochecho com sal e vinagre. O sal vai aumentar a concentração, vai aumentar a osmolaridade do meio e sempre no meio hipertônico a gente também vai ter a diminuição da quantidade de bactérias. Então faz sentido sim fazer um gargarejo com sal
ou só sal, que é a salmoura, e desde os tempos antigos já se usa salmoura para conservação de alimentos, de carnes, e a gente também pode usar salmoura como gargarejo ou bochecho. A gente pode usar salmoura com vinagre como um gargarejo para um efeito antisséptico das infecções da orofaringe, como um antisséptico, como uma diminuição das bactérias da cavidade bucal. Mas presta atenção, tudo isso que eu tô falando, que é o uso de vinagre, que é o uso de salmoura, ele não substitui as visitas regulares ao dentista. Então esse vídeo não tem como objetivo dizer que se você fizer bochecho ou gargarejo com tal coisa, você não precisa retornar aos profissionais, porque é muito importante que você visite um profissional, cirurgião dentista, para que a gente consiga remover profissionalmente todos os cantinhos onde a gente tenha um depósito exagerado de placa, de cálculo, para que o paciente consiga, enfim, ter uma condição melhor de saúde, para que a gente não deixe biofilme maduro que tem alguma possibilidade de virar uma gengivite, uma periodontite ou doença cárie. Então isso não substitui. Isso também não substitui o cuidado diário. Uma coisa é uma eventualidade de algum dia que o paciente esteja com uma afta, que esteja muito desconfortável para fazer higiene bucal e naquele dia ele opte por fazer um bochecho ou um gargarejo, aí pode, mas não como rotina diária. E para finalizar, eu quero dar aqui uma dica ótima sobre o uso de vinagre. Eu não falei no comecinho do vídeo que o vinagre, ele remove o cálcio, ele desmineraliza? Então, o melhor uso de vinagre é quando o paciente usa, por exemplo, aparelho ortopédico, contenção ortodôntica, placa miorrelaxante ou qualquer tipo de aparato intrabucal, dentadura, PPR, prótese parcial removível, qualquer aparato intrabucal que depois de algum tempo começa a ficar com as asperezas de cálculo e o paciente acaba tendo muita dificuldade em remover. Pode orientar o paciente a deixar essa peça imersa em ácido, como por exemplo o vinagre, e de tempo em tempo fazer uma pequena fricção. O ácido vai aos poucos remover aquelas concrescências, visto que ele desmineraliza, e assim a gente vai conseguir remover completamente o cálculo. Eu vou dar uma outra dica para quem faz desmonte e higiene de próteses do tipo protocolo sobre implante. Olha, de repente a gente vai estar fazendo uma higienização de um protocolo, desmonta o protocolo e tira, ele está com cálculo. Se você tiver um potinho tampado, de preferência por causa do odor do vinagre, que ele impregna no ambiente, pode colocar num potinho com vinagre e pode acabar removendo aquelas grandes concrescências com o ultrassom, e aquele pouquinho que acaba ficando, deixa no potinho que o vinagre, enquanto você está fazendo a higiene bucal em outras regiões, ele ajuda a remover. E depois você acaba fazendo um polimento final. Então fica uma dica para que a gente consiga fazer uma higienização de peças protéticas com vinagre no consultório e que a gente oriente o paciente para que ele consiga fazer a higiene doméstica. Para que isso? Porque toda superfície, toda peça, toda prótese que tiver lisa vai ter um menor acúmulo de placa, e com menor acúmulo de placa a gente vai ter mais higiene, vai ficar mais fácil de higienizar. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Peridiária, e se você tem alguma dúvida, pergunta, um comentário, escreve aqui, se inscreve no canal, curte, comenta e te vejo no próximo vídeo.